Aqui é a Nina Magalhães, eu sou cristã, sou casada, sou mãe de duas meninas lindas e sou educadora parental. E a minha missão aqui nesse canal é apoiar você que é pai ou mãe cristão e deseja educar os seus filhos dentro da cosmovisão bíblica, refletindo Jesus aí na sua casa. E o dia 31 de outubro está chegando, né? E eu tenho recebido muitas perguntas sobre o Halloween, o famoso Dia das Bruxas, né? E as pessoas me perguntam, Nina, qual que é a sua opinião, né? Será que eu deixo meu filho participar na festinha da escola? Não deixo? Enfim, mais do que uma resposta pronta, eu vou compartilhar com você nesse vídeo a minha experiência aqui com as minhas filhas, né? E vocês vão entender, né? Assista até o final e vocês vão entender que a gente não precisa proibir as crianças, desde que a gente as ajude a discernir, a entender e fazer escolhas que condizem com a nossa fé. Né? E falando então das minhas filhas, né? Elas nunca participaram de uma festa de Halloween. A minha filha mais velha tem 7 anos, a mais nova 3. E quando a Alice, mais velha, era pequena, por um tempo a sua escola não incluía essa festividade aí no calendário. Então não era uma pauta, né? Ela não demandava isso porque não era uma questão que acontecia na escola. Mas eu sempre conversei com ela mesmo assim, né? Porque mesmo fora da escola, às vezes aparecia, né? As pessoas comentavam, já aconteceu de amigos nos convidarem para uma festinha, e enfim, eu sempre abordei isso com elas. E nesse ano a gente mudou para uma nova cidade e as meninas estão em novas escolas, cada uma em uma. E nessas escolas vai ter a popular comemoração do Dia das Bruxas ou Halloween. E a minha postura, né, com a Luísa de 3 anos é diferente da postura que eu tenho com a Alice de 7. Né? Com a Luísa, eu decido se eu levo ou não levo ela nesse dia na escola. Né? É uma decisão que cabe a mim, porque ela ainda não tem maturidade para fazer uma escolha como essa. Então, se o seu filho é pequeno, sim, você vai ter que decidir por ele. Né? Considerando todos os aspectos envolvidos no Halloween. Se você não conhece a história dessa festividade, fica aqui até o final também, que no vídeo eu vou falar sobre isso. Mas já com a Alice, eu não decidi por ela, eu não proibi. Por quê? Porque eu entendo que aos 7 anos, né, eu preciso ajudá-la a discernir e a fazer uma escolha. E inicialmente ela veio me contar, há uns dias atrás, uns 10 dias atrás, que o Halloween aconteceria na escola e que ela não queria participar, porque a gente já tinha conversado sobre isso. Mas a sua convicção foi diminuindo à medida que os professores ali compartilhavam os detalhes do que ia ter na festa, os coleguinhas conversando sobre a fantasia que iam usar, né? Afinal, é um momento de diversão na escola. E ela ficou balançada, né? E uma pessoa ontem disse para ela, vai ser só uma brincadeira, não tem nada demais. E no carro, na volta da escola, ela dividiu essa dúvida comigo. Né? E eu acolhi essa questão, né? E ao invés de tentar ali no ímpeto convencê-la ou proibi-la, eu decidi ministrar o coração da minha filha. E lá no carro eu falei com ela, filha, eu tô te entendendo e no seu lugar eu também ficaria com vontade de participar, porque realmente parece que vai ser uma festa ótima, né? Vai ser muito divertido. Mas vamos conversar sobre isso lá em casa com calma, né? Vamos entender melhor o que está envolvido nessa decisão e eu tenho certeza que você vai ficar tranquila para escolher o melhor. E aí eu me calei, né? E no caminho, no trajeto ali, enquanto eu dirigia, eu senti o Espírito Santo de Deus me lembrar de uma fala dela no dia anterior. No domingo a gente estava tomando café e ela comentou comigo e com o pai dela que nas salinhas, né, as salas infantis que ela tem visitado, a gente está aqui visitando várias igrejas na nossa cidade, e ela reclamou assim, nossa mãe, em 3 lugares diferentes que eu fui, eles estavam contando a mesma história, eu não aguento mais ouvir a história de Daniel. E aí eu senti o Espírito Santo me lembrando nessa hora, né, ministra o coração dela sobre a história de Daniel, porque não é à toa que ela se deparou com essa história 3 vezes nos últimos dias. E eu fiquei intrigada com isso e falei, não, eu vou ministrar, né? Vou criar um momento lá em casa pra gente conversar e falar sobre Daniel. E aí a gente chegou em casa, a gente comeu, tomou banho, fizemos toda a rotina. E eu falei, meninas, vamos ter um cultinho doméstico fora de hora, normalmente a gente faz aos domingos, né? Mas eu disse pra elas que Deus queria falar algo com a gente. E aí ela tocou uma música no violão, né? A gente teve o nosso momentinho, a Luísa orou do jeitinho dela. E eu comecei então a compartilhar a história de Daniel. E ela falou, mãe, de novo, né? E eu falei, Alice, foi Deus que trouxe essa palavra ao meu coração para você, né? Porque lembra que você comentou ontem que não aguentava mais ouvir essa história? Né? Você se deparou 3 vezes com a história de Daniel? Pois então,
Não é à toa. Eu acho que tem uma parte da história que talvez você não conheça ou não prestou atenção. E essa parte vem antes da cova dos leões. E ela, que parte, mãe? Né? E eu falei, filha, essa parte conta sobre quem Daniel era e sobre as escolhas que ele fez. E aí ela ficou curiosa, porque realmente ela lembrava da cova dos leões, né? Ela só tinha ouvido essa parte ali, quando Daniel foi salvo daqueles leões famintos, houve um grande livramento de Deus sobre ele. Mas aí então a gente foi lá no primeiro capítulo de Daniel, e eu fui explicando a história de Daniel para ela, né? Falei que Daniel era bem jovem, quando os babilônios ali invadiram seu país e o levaram para o país deles como prisioneiros. E Daniel, ele era diferente, ele se destacava com sua inteligência, com sua coragem, e por isso ele foi escolhido pelo rei para ficar no palácio real, para servir o rei lá num cargo importante naquele reinado, que era o rei Nabucodonosor. E o rei ordenou que Daniel e os outros jovens, né, que foram escolhidos para trabalhar ali no palácio, fossem muito bem tratados. Ele disse aos empregados: dê para esses jovens aí tudo que eu comer, tudo que eu beber, né? Então, era um grande privilégio, porque o restante do povo que foi trazido como prisioneiro não tinha esse privilégio, né, de comer o banquete real. E ela falou: nossa, mãe, imagina quantas delícias, né? E aí a gente ficou ali conversando, imaginando todas as guloseimas que teria naquele palácio, né, que Daniel teria ali à sua disposição. E aí eu li o versículo para ela que diz que Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei, nem beber o vinho dele. Porque Daniel, expliquei para ela, né? Daniel sabia que ele era diferente. Ele sabia que era escolhido por Deus para estar ali, que ele precisava ser diferente, né? E por mais tentador e delicioso que fosse aquele banquete, ele sabia que ao aceitar aquele convite, isso faria mais parecido com aquelas pessoas que não buscavam a Deus, né? Que não adoravam ao Deus que ele cria. E isso distanciaria da sua identidade, do seu propósito ali. E ele então, junto com seus amigos cristãos também, decidiram comer apenas legumes e água. E ao final, né, eles estavam melhores do que todos os outros jovens, né, que comeram o banquete do rei, e eles foram escolhidos para ocupar então aqueles cargos importantes na corte do rei. Alice ouviu atentamente a história e ao final eu compartilhei com ela: filha, essa palavra veio para você porque você é como Daniel, você sabia disso? Você, como Daniel, pertence ao reino de Deus e muitas vezes terá que fazer escolhas difíceis para permanecer dentro do propósito ao qual Deus te chamou. E pelo que você compartilhou comigo no carro, filha, eu acho que você está numa situação parecida com a de Daniel, não é mesmo? E aí ela parou, pensou, e aí a ficha dela caiu, e ela entendeu. Ela disse: sim, mãe, eu preciso escolher se eu vou ou não no Halloween, não é mesmo? Eu disse: sim, filho, o Halloween é como o banquete que o rei ofereceu para Daniel, né? É algo que parece delicioso, mas será que é o melhor para ele? Né? Será que isso é o melhor para você? Né? A gente precisa pensar. E ela: é verdade, mãe, eu sei que eu preciso fazer uma escolha, mas antes eu queria entender, né? Por que o Halloween não é legal? E ela questionou, e eu achei legal ela trazer o questionamento. Afinal, a tia, a professora lá, disse que é só uma brincadeira. E eu falei: claro, filho, vamos entender. Você precisa de ter informações para poder se decidir. Vamos pesquisar junto o que é o Halloween? E aí a gente deixou a Bíblia de lado, pegamos o celular, fomos ali no Google e achamos um texto da BBC News, né? Que é um portal de notícias neutro, para a gente conhecer então o significado e as origens do Halloween. Nós lemos juntos aquele texto, né, e eu vou tentar resumir alguns pontos aqui do que a gente aprendeu. Primeiro, a gente viu que a origem do Halloween remonta a um festival pagão celta que marcava o fim do verão, o Chamaim. E o Chamaim durava 3 dias e começava no dia 31 de outubro e era uma festa em homenagem ao Rei dos Mortos. E só essa informação, ela já traz um motivo, né, suficiente para a gente não aderir a essa festa. Afinal, nós cristãos celebramos o Rei da Vida e não o Rei dos Mortos. Né? Segundo ponto, houve uma tentativa, então, naquela época, né, da Igreja Católica de cristianizar o Chamaim, já que era uma festa que adorava o Rei dos Mortos, né? E meados do século VIII, parece que o Papa Gregório, eles ficam em dúvida se é o terceiro ou quarto, ele tornou o Dia de Todos os Santos ali obrigatório, mas o resultado é que as tradições na época católicas e pagãs acabaram se misturando, dando origem então ao Halloween, que é uma festa que mistura um pouco de tudo. Né? E o Halloween, como a gente conhece hoje, ele começou a tomar forma por volta de 1500 e 1800, né? Tendo as fogueiras então como um símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs
lá no purgatório, ou para repelir a bruxaria ou a peste negra, né? Tá vendo aí a mistura entre os elementos cristãos e não cristãos. E havia também muitos ritos, né, de adivinhação, muito misticismo nesses rituais, né? Era comum nessa época prever o dia da morte das pessoas, prever o nome do futuro marido. Havia brincadeiras, né, que pessoas olhavam para o espelho e pediam ao diabo para revelar a face da pessoa amada, né? Uma outra prática também de adivinhação que é abominada pela palavra, enfim. Né? A festividade, desde aquela época, envolvia também as crianças, é uma tradição que ainda permanece, né? As crianças iam de casa em casa, só que elas cantavam rimas e diziam orações para as almas dos mortos, né? E em troca, eles recebiam um bolo de boa sorte, que representava o espírito de uma pessoa que tinha sido libertada do purgatório. Olha quantos elementos aí, quanta mistura, né? De coisas que a gente não crê. Esse rito, ao contrário do que muitos pensam, né? Ele não surgiu com força maior nos Estados Unidos inicialmente, mas no Reino Unido. E em 1845, né, quando teve a grande fome, houve um grande número de imigrantes para os Estados Unidos e os ingleses, né, trouxeram então essa cultura para a América, né? E foi nos Estados Unidos que a abóbora também se tornou um símbolo do Halloween, né? A partir de uma lenda de um ferreiro Jack que conseguia ser mais esperto que o diabo e ele vagava como um morto-vivo, né? E as luminárias feitas de abóbora então remetem a esse Jack, né? Esse ferreiro. E foi nos Estados Unidos também que criou-se o famoso doces ou travessuras, remetendo à origem desse ritual, né? Lá no passado, mas substituindo um pouquinho a prática, né? E ao longo da história há relatos de que essas brincadeiras, que essas travessuras acabaram se tornando brincadeiras violentas, especialmente lá no período da Grande Depressão. E foi só na Segunda Guerra Mundial que elas ficaram mais amenas, quando o racionamento então de alimentos acabou e comprar doces ficou mais acessível, né? Aí passou a ser mais uma brincadeira do que algo real, que uma travessura, uma maldade concreta. E hoje o Halloween, ele é o maior feriado não cristão dos Estados Unidos. Né, os dados mostram que já supera a Páscoa e o Dia dos Namorados na venda de chocolates, né, tamanha repercussão dessa festividade. E ele tem sido exportado, então, ao longo dos anos para diversos outros países, como o Brasil. E o texto da BBC News ele termina com a seguinte colocação, né, eu vou reproduzir aqui para vocês tirarem as suas conclusões. Né? Atualmente, o festival tem diferentes finalidades: celebrar os mortos ou a época de colheita, e marca o fim do verão e o início do outono no hemisfério norte. Ao mesmo tempo, vem ganhando novas formas e dado a oportunidade para que adultos brinquem com seus medos e fantasias de uma forma socialmente aceitável. O Halloween permite subverter normas sociais, como evitar o contato com estranhos ou explorar o lado negro do comportamento humano. Une religião, natureza, morte e romance. Talvez seja este o motivo da sua grande popularidade. É importante a gente ter a nossa própria convicção para depois então conversar, instruir, meditar na palavra, pesquisar junto, assim como eu fiz com a Alice, né? Depois de todo esse processo de entender, eu disse para ela: filha, eu acho que agora você tem todos os elementos para fazer a sua escolha. Né? Depois de tudo que a gente pesquisou, que a gente conversou, você vai conseguir avaliar se essa é uma festa que você deve ou não participar. Ela parou, pensou, ficou em silêncio por um tempo e falou: mãe, eu já sei o que eu vou fazer. E é por isso que o título desse vídeo é: não proíba o seu filho de participar do Halloween. Mais do que proibições, a gente precisa preparar, instruir os nossos filhos, discipular o coração deles, para que eles consigam discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E principalmente eles consigam discernir entre o que é bom e o que é o melhor de Deus para eles. Essa diferença é ainda mais sutil, mas ela é muito importante da gente fazer, dos nossos filhos aprenderem a fazer. E é claro que se o seu filho é pequeno, como a minha Luísa, de 3 anos, cabe a você, pai, a você, mãe, decidir por ele sim. Mas se o seu filho, ele já está crescendo, ele pode e ele precisa fundamentar suas escolhas. Assim você vai estar preparando para que ele seja um Daniel na grande Babilônia que é esse mundo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar a sua decisão, a conduzir os seus filhos. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou e se fez sentido para você, me ajude compartilhando com mais alguém. Que Deus abençoe. Não deixe de me seguir também nas redes sociais, @NinaMagalhãesOficial.